Em nome de Jesus Cristo, para que possamos dar início no culto nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Oramos ao Senhor, poderoso Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus, Pai querido, pelo fôlego de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por nos dar, Senhor, um dia abençoado. Obrigado, Senhor, por nos privilegiar, por estar na Tua presença, para buscar, adorar e glorificar o Teu nome. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas. Obrigado, Senhor, também pelas dificuldades, pelos problemas, pelos levantes, pelas aflições. Eu agradeço a Ti, ó Pai, porque a Tua palavra, ela me ensina que em tudo eu tenho que dar graças ao Senhor. Porque o Senhor tem o controle de tudo. O Senhor sabe, ó Pai, a medida em que o Senhor nos prova. O Senhor sabe, ó Pai, a medida em que o Senhor nos coloca na moenda. O Senhor sabe, ó Pai, a medida certa em que o Senhor consegue, ó Pai, arrancar o melhor de nós na Tua presença. Então, nesta noite, ó Pai, eu clamo a Ti, em favor de cada irmão, de cada irmã, criança, jovem, adolescente, ó Pai, que aqui se faz presente nessa noite, e todos aqueles que ainda hão de chegar na Tua presença. Pai, eu oro a Ti em favor, ó Pai, dos internautas que nos acompanham pela live, que tiram, ó Pai, uma parte do seu tempo para acompanhar o culto, meu Pai, através da internet, e ouvir uma palavra direcionada ao coração para transformar, para curar e libertar. Pai, eu apresento a Ti, Senhor, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, o vizinho do fundo, ó Pai. Eu sei, ó Pai, que o Senhor conhece a vida de cada um. O Senhor sabe quais são as aflições que eles enfrentam. O Senhor sabe, ó Pai, qual é a dificuldade que eles têm de se achegar diante do Senhor. Mas eu intercedo, ó Pai, diante da Tua presença, para que as Tuas mãos de poder, ó Pai, estejam sobre cada um, Senhor. Trazendo, meu Pai, a transformação, a cura, a libertação, dando forças para que eles possam romper as barreiras e se colocar diante do Senhor. Pai, nesta noite, manifesta a Tua glória, manifesta a Tua presença neste lugar, porque esta casa é do Senhor, esta obra é Sua, o rebanho é do Senhor. Pai querido, aqui estamos diante do Teu altar, colocando as nossas vidas como um sacrifício vivo, como uma oferta agradável ao Senhor. Pai, nós não medimos esforços para fazer a Tua obra, porque a obra é do Senhor, a obra que o Senhor começa, o Senhor é fiel para cumprir, ó Pai querido. Então, nesta noite, Senhor, eu clamo a Ti, fala conosco através de cada louvor entoado na Tua presença. Que os louvores, ó Pai, venham expressar o nosso sentimento de gratidão ao Senhor. Que o louvor venha expressar, ó Pai, tudo aquilo Senhor, que ó Pai, nós nessa noite. necessitamos na Nós Tua te damos presença. graça, Deus querido Senhor Jesus. Pai, fala conosco nessa noite, através da Sua palavra. Que a Sua palavra, Senhor, venha de encontro aos nossos corações, trazendo vida, trazendo transformação, trazendo refrigério, trazendo renovo para a nossa vida, porque nós cremos, ó Senhor, na Tua palavra. A Sua palavra, Pai, ela vai na divisa da alma, do espírito, das juntas e medula, e ela é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Então, Senhor, ministra em nossos corações a Tua vontade nesta noite. Que nada seja como o homem planeja, mas como o Espírito Santo do Senhor venha conduzir. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós oramos em conjunto nesta noite, com a mesma fé, com a mesma convicção, que o Senhor se faz presente nesta noite, conforme a Tua palavra nos ensina. A Sua palavra nos diz, ó Pai, que aonde houver 2 ou 3 reunidos em Teu santo nome, ali o Senhor está presente.
que nós cremos e confiamos nessa palavra. Em nome de Jesus, Jesus, Senhor, fica conosco. Tenha liberdade em nosso Fidelidade, ó meio. Deus, Senhor, querido faça a Senhor tua vontade. Faça, Deus, É o que nós te Senhor, pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sentar em nome de Jesus Cristo. Glorifique. Adore Glória o nome a do Deus, Senhor. aleluia. Jesus. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor com alguns louvores da harpa. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é bom. Glória a Deus. Jesus restaura a minha visão. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. 186 da harpa. Foi o primeiro louvor que abri esse. Eita, Jesus. Quem conduz é o Espírito Santo do Senhor. E no da harpa de número 186, amém? Vamos adorar o Senhor. Eu sou cantor, não sou. Glória a Deus, aleluia. Adoramos ao Senhor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará vez. Que Deus quero vestir a armadura para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado Deus seja o fiel, nome do aleluia, Senhor. Jesus. Mais um louvor da harpa em nome de Jesus Cristo. E na sequência já estarei passando as oportunidades. Glória a Deus. Vai se preparando aí para adorar e glorificar o nome do Senhor. Prepara o teu coração. Aleluia. Tua alma, teu espírito na presença do Senhor. Aleluia. E no da harpa de número 198. Eita, Aleluia. Jesus. Jesus é um bom amigo, não? Glória a Deus, aleluia. Jesus é um bom amigo. Aleluia. Amém? Vamos adorar o Senhor? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se.
Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos que ele me conserva, santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandona. Ser fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Oh, glória, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, glorifique, adore, exalte o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Deus de glória, aleluia, Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, a palavra do Senhor está em João. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o seu coração. Eita, Jesus, aleluia. Credes em Deus. É, Deus, filho. Na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, ele não teria dito: eu vou preparar-vos lugar e voltarei para buscá-los. Aleluia. Glória a Deus, Jesus aleluia. voltará para buscar a igreja. Deus fiel. Seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos ouvir a nossa irmã Franciele nessa Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Receba a serva do Senhor com as palmas. Deus, aleluia. Deus de maravilha, aleluia, Jesus. Obrigado, irmã Capaz. Senhor, amém. Eu vou louvar o hino 667. Eita, Jesus. Eu acho lindo esse hino, mas não sei se eu vou conseguir louvar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero
Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Deus teu, Aleluia, glória a aleluia! Deus, louvado seja o nome do Senhor, que quer ser renovado. Eita, Jesus! Glória a Deus! Aleluia! O renovo do Senhor é algo extraordinário. Deus de É glória, uma aleluia! experiência única na presença do Senhor. É, Jesus! Amém? Amém! Glória a Deus. Vamos ouvir o nosso irmão Maurício hoje. Vamos. Aleluia! Jesus. Glória a Deus. Glória a Receba Deus! essas palmas para Aleluia, Jesus. Jesus! Glória a Deus! Entre na minha casa, entre na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a tua santidade, de amar somente a ti, é que o Senhor é meu Deus maior, faz um milagre em mim. Essa é a esperança. Aleluia, Jesus! Deus teu, Deus, aleluia. glória a Deus! Eita, Jesus. Aleluia! Sabe o que é mais importante nisso tudo? É que você está expressando para o Senhor e o Senhor vai fazer. É, Jesus! Está expressando e o Senhor vai fazer. Olha a musiquinha dos aqui. Aleluia! Para os irmãos acompanhar a gente. Glória a Deus! Vão ter que Aleluia! acompanhar também. É muito bom você profetizar. É, você está Deus. louvando. O Senhor está ouvindo você louvar. E através das palavras, quando você vai louvando, você também está profetizando dentro da tua casa. Você está profetizando Aleluia. na sua vida, na vida da sua família. E Deus vai fazendo. Há Glória a muito tempo Deus! atrás eu Aleluia! cantava esses louvores também. Deus foi fazendo. Pode soltar. Eita, Deus fiel! Aleluia! Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti Pode louvar, igreja. e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Eu preciso Aleluia. de ti, meu Pai. Glória. Sou pequeno demais e a tua paz faz tudo pra te seguir. Profetiza na tua vida. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Glória a Deus! Aleluia! Deus, que maravilha! Aleluia! Enquanto você glorifica o nome do Senhor, o Senhor está transformando a tua história. Oh, aleluia! Deus, glória, aleluia!
Peça ao Senhor. Você quer Fala para Ele que você quer ser como uma águia, que você quer voar alto. Pergunta para o Senhor, Senhor, qual é a promessa que o Senhor tem na minha vida? Qual é o chamado que o Senhor tem na minha vida? Esta noite eu faço como o Senhor quer. Chamo a sua atenção, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Larga tudo e segue ao Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, na minha casa. Chama o Senhor para entrar na casa, a casa que Ele habita o teu coração. Aleluia. Pede para Ele entrar, fazer morada e fazer a mudança necessária que você precisa. Aleluia. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra, Senhor, na nossa casa e Entra na faz minha morada. vida. A casa é do Senhor, o Senhor tem a liberdade de mudar, meu Pai, tudo de lugar. Fazer conforme a sua vontade, não conforme nós queremos. Faça a sua obra nas nossas vidas. Aleluia. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glória a Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura e sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia, glória a Deus. Vocês prestaram atenção na letra desse louvor? O que você acabou de falar para o Senhor neste momento? Você chamou o Senhor para entrar na tua casa. Você pediu para o Senhor, para Ele te ensinar a ter santidade na presença dEle. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Você autorizou o Senhor a mexer na sua estrutura, a colocar tudo conforme Ele quer, não conforme nós queremos. Porque a obra que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para terminar. É Deus. Ele é fiel. Aleluia. Vamos ouvir a nossa pastora nessa noite, a pastora Giovana, com a sua oportunidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, as palmas adoram o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, irmã Ana, vai se preparando aí, irmão. Eita, Jesus, aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu confesso aos irmãos que esse louvor, ele fala muito comigo, porque quando o Senhor deu este louvor, não foi nem para mim, foi para minha mãe lá atrás. A Emily estava dentro de uma UTI. E a minha mãe colocava a mão nela e passava e cantava esse louvor. Senhor, entra aqui. Entra, Senhor Jesus, aqui dentro dessa casa. Entra aqui, Senhor, e faz a obra na vida dela. Uma criança de 29, um bebê de 29 semanas, com 3 infecções, 1,7 kg. O médico dizia que não ia sobreviver. E está aqui hoje, quase 17 anos, para a glória de Deus. Aleluia. Através do louvor, aonde foi dito, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, Senhor, e faz
a diferença. E sabe o que o Senhor fala? Que muitas das vezes nós temos que profetizar nossa casa, dentro da nossa família, tudo aquilo que nós queremos. E enquanto eu estava sentada aqui antes do culto começar, o Senhor me levou lá na passagem de Marcos 11, 12. Marcos 11, versículo 12, que diz assim: a figueira é seca e a purificação no templo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não se consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes, os sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca dessa doutrina. E sendo já tarde, saiu fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-los-ei. E quando estiver orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que estás no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? A palavra do Senhor, ela é bem clara para mim, para você. Nós conversávamos acerca disso antes do culto. Se eu não perdoar, o Senhor não me perdoa. Se eu não profetizar, não tem como o monte sair, aquilo que está diante dos meus olhos se precipitar. Na presença do Senhor é difícil. Mas quando nós estamos com o Senhor, porque a palavra dele que nos garante, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Pode vir a luta que vier, se Cristo estiver à frente, nós venceremos. Não tem como sermos perdedores, mas nós precisamos profetizar na presença do Senhor. Eu conversava com a irmã Franciele durante a semana, falava: profetiza tudo aquilo que você quer dentro da tua casa, profetiza tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você busca, que o Senhor vai fazer. Não é por mim, é pelo Senhor. É pelo Senhor, é Ele quem vai fazer, não somos nós. Mas nós temos que liberar a palavra para Deus. O inimigo ouve a minha e a tua palavra, mas quando nós profetizamos bênção sobre as nossas vidas, aquilo que nós almejamos, o Senhor faz. Quando nós dissemos: Senhor, entra na minha casa, faz aqui, Senhor, a tua obra, a minha vida é do Senhor. O inimigo não tem como entrar e ele prevalecer, se nós ouvirmos a voz do Senhor. Até eu comecei a louvar um hino ali para a irmã,
E ela falava assim, eu vejo labaredas de fogo. Eu falei, Jesus, hoje não dá. Hoje não dá, o Senhor já deu a palavra. E o Senhor falava, eu dou a palavra, mas eu também dou aquilo que eu quero que você faça. É aquilo que o Senhor quer, que só Deus sabe como está a garganta. Mas a gente obedece ao Senhor. A gente obedece. E o Senhor diz que esse louvor, Ele vai falar com a igreja nessa noite. Aleluia. Se você ouvir aquilo que Deus quer, Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. O Senhor vai fazer coisas tremendas na minha e na sua vida. Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor e profetizar de acordo com a vontade do Senhor. Não é eu profetizar coisas contrárias, não. É eu profetizar aquilo que Deus quer que eu profetize. Senhor, a minha casa é bênção, os meus filhos são bênção. Senhor, eu não tenho, mas amanhã eu terei, porque o Senhor vai enviar, o Senhor vai fazer, o Senhor é o dono da provisão, o Senhor é o dono de tudo, é o Senhor que faz, é o Senhor que manda, é o Senhor. E eu dizia para ela hoje, ela falou assim, mãe, a minha alergia, eu falei só, se você pegou ela agora, porque você nunca teve nada, não vai ser hoje que você tem. Então eu profetizo sobre você, que você não tem nada. Você não tem mal algum. E o Senhor faz um milagre. Em nome de Jesus. Amém? Que você medite neste louvor. Em nome de Jesus. Aleluia. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela acalma a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Aleluia. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança do começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo.
voz do Senhor, ela é tudo na minha e na tua vida. Creia que o Senhor vai te fazer ouvir a voz dele. Aleluia! Deus de mistério, aleluia! Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus! Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra tendo ao teu andar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra tendo ao teu andar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluias! Eu agradeço a minha oportunidade, as palmas que louvam o Senhor. Eita glória! Aleluia, Jesus! Jesus é bom demais, aleluia. Oh, glória. Deus é bom ou não é? Aleluia! Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A tua Bíblia lá em 1 Coríntios, se não me falha a memória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus! Glória a Deus. Haja garganta, não é verdade? É, Jesus! Tem uma garganta boa para adorar, né? Nesse tom alto assim, Jesus. Eu não. Minha voz não aguenta não. A voz mais Aleluia. grave, eu já não aguento, já começo a ficar rouco. E quando a gente fica rouco, aí só Jesus em causa. É, Aleluia. Deus! Deus da graça, aleluia! Aleluia. 2 Coríntios, é 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Amém? Glória a Deus. E essa é a palavra do Senhor que nos ensina acerca da oferta na casa do Senhor. A oferta na casa do Senhor, ela não deve ser entregue por tristeza, por necessidade, segundo nos requer a palavra do Senhor. A palavra vai nos ensinar também lá no Novo Testamento que Deus, Ele pede para o teu povo as ofertas para trazer à casa do Senhor, para que haja mantimento. No livro de Malaquias, a palavra do Senhor, ela explica bem. Trazei
toda oferta, todo dízimo, a casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Aleluia. A frase, dentro do contexto da palavra do Senhor, ela é bem clara. Ela está dizendo que você está trazendo aquilo, não é para manter Deus, é para manter a obra dele. A obra dele é que necessita. Porque Deus, ele é dono do ouro e dono da prata. Ele não precisa do meu dinheiro e do seu dinheiro. Mas a obra dele necessita. Aleluia. Porque Deus não vai descer do céu, vir aqui na terra e deixar aqui um pote de ouro, um pote de prata, de bronze, esmeralda, rubis, diamantes. Ele não vai deixar aqui para manter a obra. Ele vai usar aqui, ele vai usar o povo dele. Ele vai abençoar o povo para que o povo venha ofertar na casa do Senhor. Aleluia. Os internautas que nos acompanham, sentindo no coração de abençoar a obra, de ofertar e dizimar, né? Os irmãos vai estar colocando aí na descrição do chat aí a chave Pix para que os irmãos possam também ofertar em nome de Jesus Cristo. Enquanto isso, nós vamos adorar o Senhor. Você que pode, oferte. Você que não pode, ofereça também o seu corpo, a tua alma, o teu espírito. A tua presença na casa do Senhor também é uma oferta. Porque você está ofertando o seu tempo para o Senhor. Eu digo isso por experiência própria. Quantas e quantas vezes eu ia na igreja, meu coração ardia para ofertar, para dizimar na casa do Senhor, mas eu não tinha condições. Então eu orava e eu falava para o Senhor: Senhor, eu ofereço ao Senhor a minha vida. Eu ofereço o meu corpo, a minha alma, o meu espírito para o Senhor. Porque recursos financeiros eu não tenho, mas minha vida é do Senhor. Amém? Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas, ó Senhor, abençoa as ofertas, abençoa os teus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Amém? Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Que a hora não nos espera. Como diz o pastor Wester, esse relógio é tribuloso, ele não para de jeito nenhum. É, Jesus. Mas vamos fazer a obra em nome de Jesus Cristo. Vamos orar pelos dizimistas, ofertantes, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que Deus venha abrir as janelas dos céus e derramar sobre o teu povo uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, Pai glorioso, nós nos apresentamos diante do teu altar neste momento. Nós colocamos, Senhor, as nossas vidas diante da tua presença, como uma oferta viva, como um sacrifício vivo diante do seu altar, para que o Senhor possa receber diante do teu altar, como um cheiro suave as suas narinas, ó Pai. Abençoa, Senhor, o dizimista, o ofertante. Abre as janelas do céu sobre eles, ó Pai, e derrama as tuas poderosas bênçãos, bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Abre portas, Senhor, aonde nem parede existe, mas o Senhor pode abrir portas. Então abençoa o teu povo, meu Pai, com a tua graça, com o teu poder, em nome de Jesus Cristo. Prospera a vida deles, prospera o celeiro, prospera, Pai, a vida espiritual, sentimental, financeira, em nome de Jesus Cristo. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meus queridos, abre a tua Bíblia. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra abençoada. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel. Eita, Jesus. 1 Samuel é o capítulo de número 1 e o versículo de número 28 apenas. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 28. Glória a Deus. Eu acho tão lindo a palavra do Senhor, que ela se cumpre.
Porque a Bíblia nos ensina, a palavra do Senhor, ela nos ensina que a palavra que aqui está escrito nas Sagradas Escrituras, ela se renova todos os dias. Aleluia. Todos os dias. Quantas e quantas vezes eu já ouvi, já meditei dentro da palavra de 1 Samuel, e o Senhor, cada dia que passa, Ele me surpreende com uma palavra nova, renovada dentro da palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 1, versículo 28. Amém? Quem encontrou? Amém. Amém? A palavra do Senhor, ela nos diz: pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e ele adorou ali ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Pastor, eu não entendi essa palavra. Vamos lá, vamos entender. Pode se citar em nome de Jesus Cristo? Vamos meditar na palavra do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor em 1 Samuel, ele conta para nós, a partir do versículo 9, conta a história de uma mulher. Conta a história de Ana. Fala do nascimento de Samuel e tudo mais, mas eu quero enfatizar mais a história de Ana. Ana era uma mulher estéril. E se a gente trazer a história de Ana para os tempos atuais, como uma mulher estéril, assim também é a minha vida e a sua vida antes de conhecer ao Senhor Jesus. Nós tínhamos uma vida estéril, uma vida que não produzia segundo a vontade do Senhor. Mas o que me chama a atenção na história de Ana, além dela ser uma mulher que foi perseguida por Penina, porque sempre tem um abençoado, não, um tribulado ou uma tribulosa do nosso lado que vai ficar te perseguindo. Mas que Deus é esse que você serve e você continua desta maneira? Olha para mim como eu estou. Era assim que Penina provocava Ana. Você é seca, Jesus. você é amarga, você não dá fruto. Olha, eu já tenho filho, já estou indo para o segundo, para o terceiro. E assim ela perseguia. Mas o que me chama a atenção na história de Ana é que Ana ela não desistia. Verdade, Deus. Ela passava Aleluia. as lutas, as dificuldades, as perseguições, mas ela não desistia. Ela insistia na presença do Senhor. Ano após ano, ela ia ao tabernáculo para oferecer os sacrifícios e apresentar diante do Senhor. Aleluia, Deus. Ano após anos. Mas chegou um tempo em que o Senhor, do teu alto e sublime trono, ele começou a olhar e viu que os levitas da casa do Senhor na época estavam transgredindo as suas leis. Estavam Jesus. corrompendo os sacrifícios que o povo estava trazendo à casa do Senhor. E o Senhor começa a observar, então, a partir dali, Deus começa a ver que ele necessita de um profeta para mudar a história. É, Deus. Aleluia. E Ana, com a sua história de uma mulher sofrida que não desistia, o maior desejo dela era ter um filho. E o que me chamou a atenção nessa história é que no ano seguinte em que ela foi ao tabernáculo com seu esposo, ela foi apresentar aos pés do Senhor, amarga de espírito, como já foi comentado aqui nesta noite, com amargura de espírito, e ela não fez conforme o profeta Jeremias, ele orienta. O profeta Jeremias, na palavra, ele vai nos dizer: clama a mim que eu responder-te-ei.
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clamar é falar em alta voz, é clamar, é gritar, chamar a atenção do Senhor. Mas Ana, ela não fez dessa forma. Ana, ela se colocou aos pés do Senhor no tabernáculo. E ela não se ouvia a voz dela, ela apenas mexia os lábios. Deus. O que o Senhor está dizendo? Que não é apenas o seu clamor em alta voz que o Senhor está ouvindo. Ele também está ouvindo a tua oração em pensamento, a tua oração em espírito. Jesus, aleluia. Ele também está ouvindo. Aleluia. Deus. E naquele momento ali, eu vejo Ana de joelho dobrado, clamando ao Senhor, mexendo os lábios. E ali ela faz um pedido muito importante. Primeiramente, ela engrandece o nome do Senhor. Ah, meu Senhor. Ela engrandece o nome do Senhor. Depois ela fala, se o Senhor achar graça da tua serva. Eita, e Deus, se lembrar aleluia. De mim. Ela não colocou o Senhor na parede. Ou o Senhor me dá, ou o Senhor me dá. Não. Ela primeiro engrandeceu o nome do Senhor. E ela foi sensata. Ela falou, Senhor, se o Senhor achar graça aos teus olhos com a tua serva. E se o Senhor lembrar da tua serva. E se o Senhor me conceder o que eu tenho te pedido. Eita Deus, aleluia. Ela estava pedindo um filho para o Senhor. Mas na oração ali, na petição, ela falou, se o Senhor me conceder, se eu achar graça nos teus olhos, o Senhor se lembrar de mim e me conceder um filho, eu trago ele para a casa do Senhor, para ele viver todos os dias da sua vida e aprender da sua lei. Deus. O Senhor, ele precisava de um profeta. E Ana precisava de um filho. Eita Deus. Ela foi diante do Senhor e pediu. Agora eu vou dar uma pausa aqui. Eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Gênesis. Eita Jesus. Deus de glória. Duas histórias que me chamaram a atenção. Aleluia. Gênesis capítulo 15. Aleluia. Aleluia, Jesus. Gênesis capítulo 15, a palavra do Senhor vai nos dizer. Deus promete um filho a Abraão. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa, o Damasceno, Eliezer. E disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o seu herdeiro. Aleluia! Glória a Deus! Deus promete um filho para Abraão. O filho da promessa. Diferente de Ana. Ana, ela foi e pediu. Ela usou da sua sabedoria, que ela conhecia as leis, e ela chegou e pediu ao Senhor. Ela pediu e fez uma promessa para o Senhor. Ela pediu e fez uma promessa que devolveria a criança. Aqui em Gênesis, o Senhor promete um filho para Abraão, porque Abraão estava sem filho.
Ele não tinha descendência. E quando Deus chamou Abraão, o Senhor falou: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Aleluia, Jesus. Deus chama Abraão, Abraão confia no chamado, ele se levanta e segue. Ele leva seu sobrinho, que não era para levar, mas ele levou. E no decorrer da caminhada, o Senhor promete para ele um filho. Abraão ficou feliz. Só que no decorrer do caminho tem aquele devido probleminha. Quando Deus promete algo para mim, para você, a promessa dele vai se cumprir no tempo dele, não no meu tempo. Quando Deus promete um filho para Abraão, Sara, sua esposa, quer ajudar a Deus cumprir a promessa. E muitas vezes nós passamos por isso também. Nós queremos dar uma forcinha para Jesus, para ele poder entregar a nossa bênção, para ele fazer cumprir a promessa que ele tem na nossa vida. Sem saber que Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir a promessa dele. E Sara tentou ajudar Deus, pegando sua serva Agar e entregando para seu marido. Foi da onde surgiu outra geração, mas não era a geração prometida. A geração prometida vinha através de Isaac, o filho de Abraão. Jamais lá na frente, o interessante, Ana, ela pede e promete. Abraão, ele recebeu a promessa. E agora Deus vai pedir para ele a promessa. Olha que interessante. Jesus é muito bom, não é? Aleluia. Gênesis capítulo 22. A palavra do Senhor vai falar para mim e para você. Gênesis 22. Aleluia. Amém? Glória a Deus. A palavra vai falar para mim e para você. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha que interessante. Ana, ela chega diante do Senhor amargurada de espírito. Ela clama ao Senhor ali, movendo seus lábios. Ela pede um filho para o Senhor e ela faz uma promessa. Ela promete para o Senhor que vai devolver. Abraão, ele recebe a promessa e depois Deus vem tentar Abraão para provar a sua fé. Eita Deus, aleluia. Deus promete e depois pede o filho dele de volta para provar a fé dele. É Deus. A Bíblia não vai relatar para mim, para você, como que estava o coração de Abraão e nem como estava o coração de Ana. Aflitos, um pelo sofrimento e o outro pelo pedido do Senhor. Quando Abraão ele leva o seu filho para ser sacrificado, a Bíblia não me relata qual era a estrutura que ele estava naquele momento. Como que estava a sua estrutura interna, os teus sentimentos. A Bíblia relata que ele estava aflito. No momento do sacrifício, que ele pega o cutelo para imolar o seu filho para sacrificar, o anjo brada dos céus e fala para ele não fazer coisa.
Naquele momento, o Senhor consola Abraão e traz o refrigério para ele. Ana, ela pede para o Senhor o filho e faz uma promessa. E o Senhor lembra dela. E no momento em que Ana tem o seu filho, passa-se os 9 meses, nasce a criança. A criança nasce. E quando a criança nasce, o seu esposo, ela fala para ela, vamos oferecer um sacrifício. Vamos ao tabernáculo. Ela falou, não, dessa vez eu não vou com você. Eu vou ficar, eu vou cuidar da criança, eu vou esperar passar o tempo de amamentação para ele se desmamar, aí eu vou. E ela, com sabedoria, foi instruindo a criança, já prometida para o Senhor. Aleluia. Sabe o que o Senhor está falando no meu coração? O que eu e você tem prometido para Ele e ainda não cumprimos? Aleluia. O que você prometeu para o Senhor no momento de aflição, no momento de angústia, no momento de sofrimento, que mal conseguia abrir os lábios, só em pensamento você promete para o Senhor e você ainda não cumpriu? Aleluia, Jesus. Quando ela passou os 9 meses, a Bíblia não relata como que ela estava espiritualmente, como que era o sentimento dela. Mas eu quero conjecturar que essa mulher, ela entrou num conflito interno. Porque ela sabia que ia chegar o momento em que ela teria que entregar o seu filho no tabernáculo. Você teria essa coragem de entregar o seu filho na igreja e falar, a partir de hoje ele vai viver na igreja? Você teria essa coragem? Você teria a coragem de Abraão de pegar o seu único filho, a quem você mais ama, e oferecer em sacrifício para o Senhor? Se o Senhor te pedir hoje teu filho, você teria coragem de entregar ele? Para Abraão, ele pediu. Para Ana, a Ana prometeu. Deus. E a palavra do Senhor, ela vai ensinar para mim e para você, que se for para mim e para você prometer algo para o Senhor e não cumprir, é melhor que não prometa. Jesus. É melhor que não prometa. Passou-se os anos. Chegou o dia de Ana entregar o seu filho. A Bíblia não vai me contar como que ela estava, mas eu quero conjecturar dessa forma que ela estava desesperada, porque ela sabia que era o único filho que ela tinha. Mas ela tinha prometido. E quando a gente promete algo para o Senhor, mesmo que doa, mesmo que nos traga sofrimento interno, nós temos que cumprir a promessa. Aleluia, Deus. É a mesma coisa se eu e você fizer um voto com o Senhor. Senhor, eu faço um voto contigo. Se o Senhor me abençoar em tal área, assim, 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 eu faço um voto com o Senhor assim, assim, assim. Deus, ele ouve. E ele vai lá e cumpre a parte dele. Mas e aí? Eu e você vamos cumprir a nossa parte? Deus. A promessa é do mesmo jeito. Se eu prometer ao Senhor, Senhor, se o Senhor me abençoar assim, 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 eu faço isso e isso, Senhor. Eu tenho que cumprir aquilo que eu prometi. Verdade, Jesus. Há muitos anos atrás, eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu fiz um voto com o Senhor. Eu fiz um voto com o Senhor pela cura de um filho, pela cura do meu filho. Nessa época, eu era fumante e eu bebia. E eu fiz um voto com o Senhor. Eu falei, Senhor, se o Senhor é Deus do céu e da terra, e o Senhor tem algo na minha vida, eu faço um voto contigo. Aleluia. Meu filho, ele estava só couro e osso. Eu falei, cura meu filho.
que a partir de agora, eu não falei de hoje, eu falei a partir de agora, eu estava com um cigarro de palha na orelha e fumando outro. A partir de agora, eu joguei o cigarro fora, peguei o da orelha, joguei fora, e a partir de agora eu não bebo, não fumo mais, e eu vou te seguir. Deus ouviu? Deus ouviu. No dia seguinte, meu filho estava curado. Estava saudável da noite para o dia. Aí, o que acontece? Deus fez a parte dele. E agora eu tenho que cumprir a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu cumpri com a minha parte. Onde servir ao céu. Por isso que essa passagem ela me chama a atenção. Quando você faz uma aliança, quando você faz um voto, quando você pede algo para Deus e promete algo em troca para o Senhor, cumpra com aquilo que você prometeu. Porque muitas vezes as lutas e as dificuldades, as aflições, elas vêm sobre a nossa vida por algo que nós prometemos e não cumprimos. Deus pediu para Abraão o seu filho Isaque em sacrifício, pediu. Ele era o filho da promessa. Deus prometeu e depois Deus pediu. Mas Deus fez isso para provar a sua fé. E da mesma forma, ainda nesse ano, nessa atualidade, no pleno século XXI, Deus ainda faz assim. Deus ainda prova a minha fé, prova a sua fé. Deus ainda tem pedido algo para nós que nós estamos negando para o Senhor. Deus ainda está requerendo de mim, de você, algo que nós prometemos e ainda não cumprimos. Está chegando o dia, está chegando o momento, sim, está chegando. Mas cumpra com aquilo que você prometeu. Deus, ele ouve as orações. Eu não vou falar para vocês que ele responde a todas, porque tem oração, eu aprendi da Bíblia que tem oração que Deus não responde. Sabe qual é a oração que Deus não responde? Ele ouve, mas ele não responde. É quando você pede a morte. Ele ouve a sua oração, mas ele não responde. Essa é uma oração que Deus não responde. Quando você pede. Falo por experiência própria, porque quantas e quantas vezes eu orei ao Senhor e pedi para Deus tirar a vida. E Deus não respondeu. Eu falo com plena convicção. Deus não responde esse tipo de oração. Pelo contrário, Ele quer te dar vida e vida em amor. Aleluia, Deus. Amém, Deus? Glória a Deus. Essa é a palavra. Glória a Deus, aleluia. No coração para compartilhar com a igreja. Amém? Coloque sobre os teus pés em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Eu tenho certeza que assim como o Senhor falou fortemente no meu coração e me ensinou muito com essa palavra. Muito isso. Eu tenho certeza que Deus também falou no seu coração e te orientou e te ensinou para a obra glória do Senhor. Oramos ao Senhor, poderoso Deus, glorioso e soberano Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos na tua presença. Nós glorificamos e exaltamos o teu santo nome, ó Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. A sua palavra que nos traz direção, que nos orienta, que nos cura, nos liberta, nos transforma. Obrigado, Senhor, por nos fazer meditar, ó Senhor, em tudo quanto nós temos prometidos para o Senhor. Obrigado, Senhor, por provar a nossa fé a cada dia, Pai, para continuar te servindo, te adorando e glorificando o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, que aqui estão presentes, aqueles que nos acompanham pela live, Senhor, que o Senhor venha abençoar poderosamente em nome de Jesus Cristo. Continua, Senhor, a tua obra na vida de cada um, transformando, curando e libertando para a honra e a glória do teu santo nome.
Pai, da mesma forma que o Senhor trouxe cada um em paz, com segurança, da mesma forma que o Senhor falou no coração de cada um que nos acompanha pela live, que o Senhor chamou a atenção de cada um, meu Pai, que o Senhor derrame a tua graça, a tua unção sobre a vida de cada um, Senhor, fazendo a transformação necessária, a mudança necessária. O Senhor trouxe cada um com segurança, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor também consiga, meu Pai, levá-los em segurança debaixo das suas potentes mãos, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas, no céu, na terra, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Guarda e protege a vida de cada um e abençoa, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abre as tuas mãos em forma de receber. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo seja com toda a amada igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Você que diga amém. Glória a Deus. Está terminado em nome de Jesus. Aleluia.